E se o homem que mais te odeia se tornasse a única pessoa capaz de te proteger? Rosana foi vendida, forçada a um casamento frio, sem amor, entregue a um homem que prometeu nunca tocá-la, mas também nunca deixá-la partir. Alex a via como um fardo, uma lembrança do passado que jurou destruir. Mas o que ele não esperava era que essa mulher, que ele desprezava, fosse a única capaz de mudar tudo. Ódio, desejo, traição e um segredo que destrói qualquer certeza. Quando Rosana foge e desaparece por 5 anos, Alex pensa que finalmente se livrou dela. Mas o que ele encontra quando a reencontra é a verdade que mais temia. Ela não fugiu sozinha. Ela levou algo dele, algo que ele jamais deixaria para trás. E agora? Agora não há mais escapatória. O vestido de seda branca pesava sobre sua pele como correntes invisíveis. O espelho à sua frente refletia a imagem de uma noiva sem alma, os olhos sem brilho e os lábios apertados em uma linha fina. Rosana deslizou os dedos trêmulos pelo tecido rendado, sentindo como se estivesse tocando sua própria sentença. Ela não queria aquilo, não queria estar ali, mas a escolha nunca foi sua. Seu pai, Henry, tomou essa decisão sem hesitar. Uma dívida impagável, uma negociação fria, um contrato selado sem que sua opinião fosse levada em conta. A única coisa que importava era salvar seu próprio nome, e Rosana era o preço a ser pago. Seu destino foi vendido a um homem que nem sequer a desejava. Ouvia as vozes do lado de fora do quarto, o murmúrio abafado dos convidados, os sons das taças tilintando, os passos apressados dos funcionários. O mundo continuava girando, como se nada estivesse errado, como se aquele casamento fosse uma celebração e não uma punição. A porta se abriu sem cerimônia e uma mulher entrou apressada. Está na hora. O nó apertou na garganta de Rosana. Seus pés se moveram por pura inércia, carregando-a para o corredor, para a longa caminhada até o altar. Cada passo ecoava em sua mente como um lembrete cruel de sua impotência. Ela ergueu o olhar e o viu. Alex. O homem para quem fora entregue. O terno escuro parecia moldado em seu corpo, a expressão impassível como se nada daquilo lhe dissesse respeito. Os olhos fixos nela, mas sem qualquer vestígio de emoção. Rosana não esperava carinho, mas o gelo em seu olhar foi um golpe inesperado. Ao seu lado, o sacerdote iniciou a cerimônia. As palavras ecoavam como um zumbido distante. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nada parecia real. O ar em seus pulmões pesava, a sala girava ao seu redor, e quando percebeu, já era tarde. Sim, a palavra escapou de seus lábios, e então tudo estava selado. O salão estava iluminado por lustres enormes. Os convidados brindavam, sorriam, dançavam. Para qualquer um de fora, era um casamento perfeito, mas para Rosana, era uma cena montada, uma farsa bem ensaiada. Ela estava sentada à mesa principal, o olhar perdido no fundo de sua taça de vinho. Alex, ao seu lado, parecia ainda mais distante do que durante a cerimônia. A mandíbula cerrada, os dedos deslizando pelo copo de uísque sem pressa. Ele não olhava para ela, não dirigia uma palavra, e de alguma forma isso doía mais do que qualquer insulto que ele pudesse ter lhe lançado. Ela esperou que ele dissesse algo, qualquer coisa, mas o silêncio entre eles era denso, esmagador. Os convidados vinham até a mesa, parabenizavam o casal, faziam elogios vazios sobre como formavam um par bonito. Rosana apenas sorria por obrigação, sentindo o coração murchar um pouco mais a cada palavra. Então, como se a paciência tivesse chegado ao fim, Alex levantou-se sem dizer nada, pegou seu copo e caminhou para a varanda, deixando Rosana para trás, sozinha entre os sorrisos forçados. Ela o observou sair, o peito apertado com um misto de raiva e frustração.
Foi até ali que sua submissão chegou. Respirou fundo e se levantou também. Caminhou até ele, decidida. A brisa fria da noite fez seu corpo arrepiar, mas ela não se importou. Alex estava de costas, encarando a cidade iluminada abaixo. Seu perfil era severo, os olhos fixos em algo que só ele via. Por que me odeia tanto? Ele não se virou imediatamente. Por um momento pensou que ele a ignoraria. Mas então, a resposta veio, cortante como uma lâmina. Porque você é parte do que eu mais desprezo. As palavras atingiram Rosanna como um soco. Você nem me conhece. Finalmente Alex se virou. Os olhos escuros a prenderam, analisando-a como se tentasse decifrar algo que não queria entender. Eu não preciso conhecer você. Sei de onde veio. Sei o sangue que corre em suas veias. E isso é o suficiente. Rosanna sentiu um gosto amargo na boca. Então por que aceitou esse casamento? Se me despreza tanto, por que não recusou? Ele sorriu, mas não havia humor no gesto. Porque algumas guerras não se ganham com rejeição, mas sim com posse. O sangue de Rosanna gelou. Alex não a queria. Ele a possuía. E esse pensamento foi mais assustador do que qualquer outra coisa. A noite estava fria, mas não mais do que o olhar de Alex ao abandonar a varanda e voltar para dentro da mansão. Rosanna permaneceu ali por alguns instantes, encarando o horizonte como se o ar noturno pudesse acalmá-la. Mas não havia alívio, não havia paz. Apenas um turbilhão dentro de si que ameaçava sufocá-la. Ela entrou na mansão com passos contidos, mantendo a cabeça erguida, mesmo quando sentia cada olhar sobre si. O vestido pesava, mas nada se comparava ao peso do casamento forçado que agora aprendia a um homem que a odiava. Subiu as escadas, o coração martelando conforme se aproximava do quarto que agora dividiria com Alex. Parou diante da porta, hesitou por um segundo antes de girar a maçaneta. A suíte era imensa, luxuosa, mas impessoal. Paredes frias, móveis refinados, mas sem qualquer vestígio de acolhimento. Nenhuma flor, nenhuma vela, nenhum detalhe que pudesse tornar aquele ambiente minimamente romântico. O vestido branco deslizou pelo seu corpo quando desabotoou os últimos botões, caindo no chão como um símbolo da prisão em que fora lançada. Vestiu um robe de cetim sobre a lingerie delicada e se sentou na beirada da cama, as mãos cerradas no próprio colo. A porta se abriu atrás dela. Rosanna não se virou, mas sentiu a presença de Alex encher o ambiente. Ele se aproximou lentamente, sem dizer uma única palavra. Os pelos de sua nuca se arrepiaram quando ele parou perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. O silêncio era espesso, quase sufocante. Não se iluda, a voz dele rompeu o ar pesado. Você pode ter meu sobrenome, pode usar essa aliança, mas nunca será minha mulher. A frieza em sua voz a perfurou como uma lâmina. Alex girou nos calcanhares e se afastou, indo até um armário. Pegou uma toalha e entrou no banheiro, sem sequer lançar outro olhar em sua direção. Rosanna permaneceu imóvel, os olhos fixos no chão. Então, apenas o som da água correndo no chuveiro permaneceu no cômodo. Ela não dormiu naquela noite. Ficou sentada na beira da cama por horas, encarando o nada. O tempo se arrastava, e o silêncio da casa parecia mais ensurdecedor do que qualquer grito. Quando finalmente cedeu ao cansaço e se deitou, o sono não veio. Pela manhã, o sol infiltrou-se pelas cortinas, anunciando um novo dia que parecia ainda mais cruel do que o anterior. Rosanna se levantou e vestiu algo simples antes de descer para o café da manhã. A mesa estava farta, mas o ambiente era tão gelado quanto a noite anterior. Alex já estava ali, lendo um jornal enquanto tomava café. Não olhou para ela quando se sentou à sua frente. Ela pegou uma xícara, respirando fundo antes de finalmente quebrar o silêncio. Até quando pretende me tratar como um fantasma?
Alex abaixou o jornal lentamente, pousando os olhos sobre ela. Até você entender que é exatamente isso que é para mim. O coração de Rosanna apertou. Ela sabia que aquele casamento nunca seria um conto de fadas, mas a frieza de Alex era pior do que qualquer coisa que poderia ter imaginado. Empurrou a cadeira para trás e se levantou, o peito arfando de raiva contida. Se é assim que vai ser, então prepare-se, porque eu não sou uma sombra. Alex arqueou uma sobrancelha. Ela se inclinou sobre a mesa, segurando firme a xícara nas mãos. Se quer me ignorar, vai ter que se esforçar mais, porque eu não vou ser apagada. Ela virou nos calcanhares e saiu da sala antes que ele pudesse responder. Seu coração batia forte. Se Alex achava que poderia destruí-la com sua indiferença, ele estava muito enganado. O som de seus próprios passos ecoava pelo corredor quando Rosanna deixou a sala de jantar. A raiva pulsava em seu peito como um tambor descompassado. Desde que fora forçada a esse casamento, vinha sendo tratada como um peso, um fantasma a ser ignorado. Mas não permitiria que Alex a apagasse. Ela passou a tarde caminhando pela propriedade, tentando clarear os pensamentos. Cada canto daquela mansão transbordava riqueza, mas também frieza. Não havia vida ali, apenas um império construído sobre controle e poder. E agora, ela fazia parte desse império contra sua vontade. Mas se Alex achava que poderia dobrá-la com desprezo, ele aprenderia da pior forma que ela não era uma mulher fácil de quebrar. Quando a noite caiu, Rosanna decidiu que não ficaria à mercê da solidão dentro daquele casamento sem alma. Foi até o escritório dele. A porta estava entreaberta e a luz do abajur iluminava a silhueta de Alex atrás da mesa. Ele estava absorto em papéis, o senho franzido em concentração. Rosanna bateu na porta apenas o suficiente para anunciar sua presença. Ele ergueu os olhos, surpreso, mas rapidamente recobrou a expressão impassível. Perdeu-se? Ele perguntou sarcástico. Rosanna entrou e fechou a porta atrás de si. Quero conversar. Alex inclinou-se na cadeira, cruzando os braços. Sobre o quê? Ela manteve o olhar firme no dele. Sobre essa farsa. O silêncio pairou entre eles por longos segundos. Rosanna se aproximou da mesa e apoiou as mãos na madeira polida. Se você me odeia tanto, por que aceitou esse casamento? Poderia ter recusado. Alex riu, mas não houve humor no som. Você acha que foi o único lado da moeda forçado a isso? Ele se levantou devagar, andando ao redor da mesa até parar diante dela. Acha que eu quis me casar com a filha de Henry? O nome do pai dela saiu de sua boca como um veneno. Então por que aceitou? Os olhos dele se tornaram duas fendas escuras. Porque esse casamento me dá algo que quero mais do que qualquer coisa: vingança. Rosanna sentiu um frio subir por sua espinha. Ela sabia que Alex desprezava Henry, mas a intensidade daquele ódio era muito maior do que imaginava. Meu pai fez negócios ruins. Ele perdeu dinheiro. Alex riu novamente, dessa vez mais amargo. Ele não perdeu dinheiro, Rosanna. Ele destruiu vidas. Ela piscou confusa. Alex a analisou por um momento antes de continuar. Seu pai arruinou a única coisa que me importava. E agora, como punição, eu possuo a única coisa que ele queria proteger: você. A respiração de Rosanna falhou. Era isso? Ele a via como uma moeda de troca, uma forma de fazer Henry sofrer? Seu peito subiu e desceu com raiva. Você me vê como um castigo para ele? Sim. O coração de Rosanna apertou. Ela cerrou os punhos. Então cometa um erro, Alex. Sua voz saiu firme, carregada de fúria. Me deixe viver aqui como uma prisioneira. Me ignore. Me trate como um fantasma, porque isso não vai me quebrar. Os olhos dele brilharam com algo perigoso. Veremos. Rosanna saiu do escritório com a sensação de que uma guerra havia sido declarada. E ela estava pronta para lutar. A noite estava mais fria do que o normal.
mas Rosana não sentia nada além da raiva pulsando em suas veias. O casamento era uma sentença, uma prisão sem grades, mas ela se recusava a ser uma vítima. Se Alex queria um jogo de poder, ela não seria a peça frágil no tabuleiro. Na manhã seguinte, decidiu que precisava de um plano. Durante o café da manhã, sentou-se à mesa e fingiu ignorar a presença dele. Alex, por sua vez, parecia indiferente, folheando um jornal enquanto bebia seu café preto. Rosana observou os guardas ao redor da propriedade e memorizou cada detalhe. Portões altos, segurança reforçada, motoristas atentos. Se queria fugir, precisaria ser inteligente. O primeiro passo era conquistar a confiança da equipe. Passaram-se dias. Ela se tornou a noiva perfeita aos olhos da casa. Sorria para os empregados, conversava com os seguranças e fingia uma tranquilidade que não sentia. Sabia que Alex a observava, avaliando cada movimento, mas ele nunca desconfiou do que realmente estava por trás daquele novo comportamento. Na terceira noite, quando a casa estava silenciosa, Rosana se esgueirou até a garagem. Pegou um dos carros de serviço e dirigiu com pressa para longe da mansão. Seu coração batia descompassado, a adrenalina queimando em suas veias. Cada quilômetro percorrido era uma vitória. Quando finalmente cruzou a fronteira da propriedade, sentiu o ar entrar em seus pulmões como nunca antes. Estava livre, ou pelo menos pensou que estava. A notícia de sua fuga chegou a Alex antes do amanhecer. Ele estava no escritório quando Max entrou apressado, o rosto carregado de tensão. Ela se foi. O copo de uísque que Alex segurava parou no meio do caminho. Como? Pegou um dos carros. Atravessou os portões sem levantar suspeitas. Ela planejou isso. O maxilar de Alex se contraiu. Uma onda de fúria o dominou. Por que isso o afetava tanto? Por que aquela mulher teimosa conseguia tirá-lo do controle? Ele se levantou lentamente, deixando o copo sobre a mesa. Encontre-a. A voz saiu baixa, mas carregada de uma ameaça silenciosa. Max assentiu e saiu do escritório às pressas. Mas Alex não precisava esperar. Ele mesmo iria atrás dela. E quando a encontrasse, Rosana aprenderia que fugir dele não era uma opção. O aroma forte de café fresco se espalhava pelo pequeno café de esquina onde Rosana estava sentada. O som das conversas ao redor formava um zumbido distante enquanto ela mantinha os olhos fixos na xícara à sua frente. 5 anos. 5 anos desde que escapara daquela prisão. Agora, levava uma vida simples, longe do mundo que quase a destruiu. Mas apesar da liberdade que conquistou, algo dentro dela nunca encontrou paz. Rosana ergueu os olhos quando ouviu uma risada infantil. Seu coração aqueceu ao ver Jonas correndo entre as mesas, seu cabelo escuro bagunçado pelo vento. O sorriso inocente do menino era sua única certeza na vida. Seu único medo era que ele fosse descoberto. E esse medo se tornou real no momento em que ela sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha. Olhou para o outro lado da rua, e lá estava ele, Alex. O tempo não o mudou. O olhar ainda carregava a mesma intensidade, a mesma frieza, mas agora havia algo diferente nele. Algo mais sombrio. O choque a fez congelar no lugar. Por um segundo, Alex também pareceu paralisado, mas então ele se moveu. Cruzou a rua em passos firmes, decidido. Cada batida do coração de Rosana foi uma contagem regressiva. Seu instinto gritava para que corresse, mas era tarde demais. Rosana! A voz dele cortou o ar entre eles como uma lâmina. Ela engoliu em seco, forçando-se a manter a calma. Alex! O nome dele saiu de seus lábios como um veneno. Ele desviou o olhar dela apenas por um instante, e foi nesse momento que o viu. Jonas. O menino ria, alheio ao peso daquele reencontro. Mas Alex não estava alheio. A cor sumiu de seu rosto.
O silêncio entre eles ficou pesado. O olhar de Alex voltou para Rosana, mas agora havia algo a mais. Raiva, compreensão e fúria. Você fugiu? A voz de Alex era um sussurro mortal. Rosana se forçou a manter a postura. Sim, os olhos dele brilharam com algo perigoso. Você me escondeu isso. Ela cerrou os punhos. Eu fiz o que precisava. Alex respirou fundo, como se estivesse tentando controlar a tempestade dentro dele. Mas o que ele disse a seguir fez o chão desaparecer sob os pés de Rosana. Ele é meu filho. Foi uma afirmação, uma sentença. O estômago de Rosana revirou. Ela puxou Jonas para perto de si, como se pudesse protegê-lo do inevitável. Alex deu um passo à frente. Quantos anos ele tem? A pergunta carregava um tom perigoso. Rosana apertou os lábios. Ele não precisava da resposta. Ele já sabia. 5 anos. O mesmo tempo desde que ela fugiu. O corpo de Alex enrijeceu. Os dedos se fecharam ao lado do corpo. Você me tirou 5 anos da vida do meu filho. Rosana sentiu a ameaça silenciosa. Ela nunca o viu assim antes. E isso a assustou mais do que qualquer outra coisa. O café ao redor desapareceu. Tudo o que restava era o olhar de Alex, queimando sobre ela. Isso muda tudo. O coração de Rosana disparou. Ela queria negar, fugir, desaparecer, mas sabia que agora nada disso era mais uma opção. Alex não deixaria isso passar. E pela primeira vez desde que fugiu, Rosana percebeu que estava verdadeiramente encurralada. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Rosana segurava Jonas com força, como se seu toque pudesse protegê-lo da tempestade que se formava diante dela. Mas nada poderia impedi-la agora. Os olhos de Alex estavam fixos no menino, absorvendo cada detalhe. O cabelo escuro, os olhos que refletiam os dele. Jonas era sua cópia em miniatura. E isso era a prova que ele precisava. A voz dele saiu baixa, controlada. Vamos conversar. Rosana negou com a cabeça, o coração martelando contra o peito. Não há nada para conversar. Alex riu sem humor. Você escondeu meu filho de mim por 5 anos e acha que não há nada para conversar? Rosana engoliu em seco. Ela sabia que esse dia chegaria, mas não estava preparada. Jonas olhou para a mãe, confuso. Quem é ele, mamãe? Rosana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Alex prendeu a respiração, então deu um passo à frente. Sou seu pai. O mundo pareceu parar. O olhar inocente de Jonas oscilou entre os dois adultos. Rosana queria impedir, queria afastá-lo, queria ganhar tempo. Mas já era tarde demais. O menino franziu o senho. Você é mesmo meu pai? A voz infantil carregava uma curiosidade genuína, sem medo. Alex se abaixou até ficar na altura dele. Sim. Jonas piscou algumas vezes, como se processasse a informação. Então ele sorriu. Legal. Rosana sentiu a respiração falhar. Alex sorriu de volta, mas quando ergueu os olhos para ela, a expressão se transformou. Vamos sair daqui. A voz dele agora era um comando. Rosana cerrou os punhos. Não vou a lugar nenhum com você. O maxilar dele ficou rígido. Não estou perguntando. A conversa foi cortada pelo toque do celular de Rosana. Ela hesitou antes de atender. Alô? A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Pensou que poderia esconder isso para sempre? O ar desapareceu de seus pulmões. Os olhos de Alex se estreitaram ao perceber sua reação. Rosana apertou Jonas contra si, sentindo o medo rastejar em sua espinha. Quem é você? Uma risada baixa veio do outro lado da linha. A pessoa que vai arrancar tudo de você. A chamada foi encerrada. Rosana ficou imóvel, o coração batendo forte. Alex não esperou explicações. Aproximou-se e segurou seu braço com firmeza. O que foi isso?
Ela demorou a responder, ainda absorvendo o impacto das palavras. Alguém sabe sobre Jonas. O olhar de Alex escureceu. Seu corpo inteiro ficou tenso, os músculos retesados. Isso muda tudo. Ele sacou o celular e discou um número. Max, quero uma equipe agora. Rosana arregalou os olhos. Não vou a lugar nenhum com você. Alex segurou seu queixo, obrigando-a a encará-lo. Você quer proteger nosso filho ou não? Ela tremeu com a intensidade na voz dele. Não tinha escolha. Menos de 15 minutos depois, 2 carros pretos pararam em frente ao café. Rosana sentiu seu estômago revirar. Jonas estava animado, como se aquilo fosse uma aventura. Ela, por outro lado, sentia-se enjaulada. Alex abriu a porta do carro para ela. Entre. Rosana hesitou. Mas no momento em que viu um homem estranho, observando-os do outro lado da rua, soube que não podia arriscar. Pegou Jonas no colo e entrou. Alex fechou a porta e deu a ordem ao motorista. A última coisa que Rosana viu antes do carro partir foi aquele homem desconhecido sorrindo para ela. A ameaça era real, e agora já não havia mais volta. A viagem foi silenciosa. Rosana mantinha Jonas apertado contra si, os olhos fixos na paisagem que passava pela janela. A cada quilômetro que os afastava da cidade, seu peito apertava ainda mais. Alex estava sentado ao lado dela, a expressão rígida, os dedos tamborilando contra a perna. Ele estava furioso, mas não tanto quanto ela. Isso é um sequestro, murmurou. Alex virou o rosto lentamente, a voz carregada de ironia. Sequestro? É isso que vai me dizer depois de roubar meu filho por 5 anos? Rosana o fuzilou com os olhos. Eu não o roubei. Eu protegi Jonas de você. Os olhos de Alex se estreitaram. De mim? Sua voz saiu baixa, perigosa. Eu sou a ameaça? Ela cruzou os braços. Você queria me usar como vingança. Imagine o que teria feito com um filho que não planejou. Alex riu, mas o som não tinha humor. Eu jamais teria rejeitado meu próprio sangue. Rosana desviou o olhar. Ela queria acreditar nisso. Mas era tarde demais para a confiança. A mansão era exatamente como ela lembrava. Imponente, fria, cheia de segredos. Quando desceu do carro, sentiu o peso da prisão recair sobre ela. Jonas, por outro lado, estava deslumbrado. Essa casa é enorme. Ele olhava ao redor com admiração, os olhos brilhando. Rosana queria odiar o fato de que seu filho se sentia seguro ali. Alex se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Venha, vou te mostrar seu quarto. Rosana quis intervir, quis impedir. Mas Jonas sorriu e segurou a mão do pai sem hesitar. O peito dela se apertou. Ela caminhou pela casa sozinha, os passos ecoando nos corredores. As lembranças a cercavam. O casamento sem amor, as noites solitárias, as guerras silenciosas, nada ali parecia ter mudado. Então, sentiu a presença dele atrás de si. Alex parou na porta, os braços cruzados. Onde exatamente você pensava que terminaria essa fuga? Rosana se virou devagar. Longe de você. Os olhos dele brilharam com um desafio perigoso. Você nunca conseguiu ficar longe de mim por muito tempo. Ela respirou fundo, mantendo-se firme. Isso não significa nada. Alex deu um passo à frente. Não. Havia algo em sua voz, uma tensão quase elétrica. Então me diga, Rosana, por que está tremendo? Ela cerrou os punhos. O que você quer de mim? Ele se aproximou mais até que o calor de seu corpo fosse palpável. Quero o que sempre foi meu. O coração de Rosana bateu forte, mas ela não recuou. Não dessa vez. O silêncio era um campo de batalha invisível entre eles. Alex ergueu a mão lentamente, roçando os dedos na pele exposta de seu braço. Um arrepio percorreu Rosana contra sua vontade. Ele sorriu. Está com medo de mim? Ela levantou o queixo desafiadora. Não.
Alex inclinou a cabeça, os olhos escuros dançando sobre ela. Então por que não consegue se afastar? Rosana abriu a boca para responder, mas não havia palavras, porque ele estava certo. E isso a aterrorizava mais do que qualquer ameaça externa. A noite estava silenciosa. Rosana se sentou na cama, o olhar perdido no teto alto do quarto onde tantas vezes se sentira prisioneira. Mas agora, algo era diferente. Jonas dormia no quarto ao lado, tranquilo, como se sempre tivesse pertencido àquela casa. E ela estava mais confusa do que nunca. A porta se abriu sem aviso. Alex entrou, fechando-a atrás de si. Os olhos dele estavam intensos, decididos. Precisamos conversar. Rosana suspirou. Não há mais nada a ser dito. Ele deu um passo à frente. Há muito a ser dito. Ela se levantou, cruzando os braços. Então diga. Alex a observou por um longo tempo antes de falar. Eu te odiei. A confissão fez o coração dela vacilar. Mas ele continuou. Eu te odiei, porque você era a lembrança do pior momento da minha vida. Porque você representava tudo o que eu perdi. Os olhos dele brilharam sob a luz fraca. Mas eu também te quis. Rosana prendeu a respiração. Ele se aproximou até que seus corpos estivessem quase se tocando. Eu te quis mais do que deveria, e foi isso que me destruiu. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. O que você quer de mim, Alex? Ele ergueu a mão e tocou seu rosto com delicadeza. Quero uma chance. Rosana piscou confusa. Uma chance para quê? Ele segurou seu queixo, obrigando-a a encará-lo. Para sermos uma família. O ar entre eles ficou pesado. Rosana queria resistir, queria negar. Mas como poderia, quando tudo dentro dela pedia para acreditar nele? Eu não sei se consigo. Sua voz saiu em um sussurro fraco. Alex deslizou a mão até segurar a dela. Então me deixe tentar. Ela sentiu os olhos arderem, seus muros estavam ruindo, e ela não sabia se queria impedir. O tempo passou devagar. As manhãs na mansão deixaram de ser frias. Jonas e Alex se tornaram inseparáveis, e Rosana percebeu algo que nunca imaginou. Alex era um bom pai. Cada riso de Jonas, cada olhar admirado, cada momento compartilhado fazia uma parte dela se render. E quando percebeu, já não lutava contra isso, já não queria fugir. Certa noite, Alex a encontrou no jardim, olhando para o céu estrelado. Ele se aproximou, a voz baixa. Você ainda pensa em ir embora? Rosana olhou para ele. Então, sorriu. Não. O alívio brilhou nos olhos dele. E dessa vez, quando Alex segurou seu rosto e a beijou, ela soube. O passado havia ficado para trás. Agora eram uma família, e nada poderia mudar isso.